Alô pessoal, Fernando Belchior mais uma vez para falar sobre marcenaria fina. Hoje a gente vai executar a montagem do quadro do nosso painel de ferramentas. Antes da gente passar para as operações, vamos a algumas explicações importantes bem rapidinho. Primeiro, relembrando, o quadro do painel é formado por montantes que tem 116 centímetros de comprimento e 4,5 cm de largura. As travessas têm 75 centímetros de comprimento e 4,5 cm de largura. Estão mostradas aqui, então, as travessas em número de 15 em cada um dos quadros, são 2 quadros, e os montantes de comprimento 116,5, ok? Se você pegar qualquer uma dessas peças e cortar, tá? Você vai encontrar uma área que tem 1 centímetro e 6 milímetros de espessura e 4,5 cm de largura. Em função disso, eu decidi colocar os parafusos na diagonal aqui, desse encontro das duas peças, distando 1,5 cm de cada extremidade. Isso vai garantir uma boa resistência de fixação, uma boa resistência das peças, porque os furos não vão estar alinhados, então eu não vou ter a chance de rachar a peça em função dos furos estarem na mesma fibra e ao mesmo tempo, esteticamente vai ficar legal, ok? Muito bem, que tipo de fixação eu vou fazer aqui? Além de usar parafuso, eu vou usar também cola. De que forma? Vamos ver aqui. Eu estou usando parafusos para madeira autoatarrachantes com a cabeça escareada, que é esse tipo de cabeça aqui. Como cada peça tem 1 centímetro e 6 milímetros de espessura, quando eu junto as duas eu estou com 3 centímetros e 2 milímetros, portanto eu vou usar um parafuso que tem 3 centímetros ou 30 milímetros de comprimento. Diâmetro do parafuso, 3 milímetros. Na hora de eu fazer a furação, a peça que fica por cima, que vai estar em contato com a cabeça do parafuso, vai receber um furo de 3 milímetros de diâmetro. É o chamado furo de passagem. E a peça inferior, ela vai ter um furo de 1,5 milímetro de diâmetro. É o chamado furo de rosca. Eu não posso ter os dois furos com o mesmo diâmetro, senão eu não faço uma boa fixação. O parafuso tem que passar pelo furo de passagem para que a rosca seja bem atarrachada no furo de rosca. E aí ele possa puxar a peça de cima contra a peça de baixo. Ok? Muito bem. Que tipo de cola eu vou usar? Eu vou usar a cola PVA, que é a cola polivinil acrilato, que é a chamada cola branca de madeira. Ok? Vamos para a furação. Bem, agora a gente vai executar a furação das travessas. Nós vamos fazer aquele furo, que é o furo de passagem de 3 milímetros em todas as peças. Nós vamos executar essa operação, pessoal, numa furadeira de bancada. O que é uma furadeira de bancada? É uma furadeira que tem uma estrutura que garante uma precisão de furação muito maior do que uma furadeira manual, ok? Porque o mandril e a broca, eles estão solidários com todo esse corpo aqui metálico, né, bem rígido, e vão garantir a posição constante da broca, ok? E, consequentemente, do furo. Então, eu já instalei a broca de 3 milímetros aqui no mandril, tá? E eu sei que a broca está corretamente instalada, por quê? Porque quando eu ligo a furadeira, a ponta da broca, ao invés de ficar dançando como uma bailarina, ela vai ficar numa posição fixa. Reparem. Ou seja, a broca está bem instalada no mandril e agora eu vou proceder à furação. Antes disso, vamos falar dessas peças de madeira que estão aqui. E essas peças, elas estão fazendo, às vezes, elas estão funcionando como um gabarito de furação, ok? De que forma? A peça de trás, ela garante a distância entre o furo, o centro do furo e a lateral da peça. Esta peça da ponta aqui garante a distância entre o furo e a extremidade da peça. E essa peça de baixo, que é um material de sacrifício, é um pedaço de MDF, garante que, quando a broca estiver saindo da peça, como as fibras da peça vão estar calçadas, eu tenho o menor dano possível, o menor estilhaçamento possível no furo de saída, ok? Então vamos executar a furação. A peça está bem encostada na madeira de trás, na madeira da lateral, na madeira da ponta e no material de sacrifício de baixo.
ligo a furadeira. Como vocês podem ver, o furo está sobre a linha e vocês podem ver que no verso a gente teve muito pouco estilhaçamento de material, significa que a madeira de sacrifício funcionou adequadamente. Agora eu vou executar a mesma operação em todas as peças. Todas as travessas vão passar por esse processo de furação, a fazer o furo de passagem, e eu vou adequar o gabarito, as diferentes posições do gabarito, para que eu possa fazer os 4 furos que eu tenho em cada uma das peças. Como são 30 peças, eu tenho a execução de 120 furos. É o que eu vou fazer agora, ok? Pessoal, eu havia mostrado a furação e falado da furação das peças e resolvi incluir essa tomada especial para facilitar a vida de vocês. Eu tinha o gabarito de furação regulado para fazer a extremidade mais distante da ponta. E eu regulei o gabarito para fazer agora a extremidade o furo mais próximo da extremidade. E eu vou mostrar que com apenas uma regulagem você consegue fazer as 2 pontas, tá certo? A mesma coisa que era válida para o outro furo, ok? Então vamos lá. Feita essa furação, tudo que eu tenho a fazer é girar a peça 180 graus, ou seja, como se eu estivesse colocando-a de cabeça para baixo, de barriga para cima, e aí executada a furação do outro lado também. Pessoal, isso que vocês estão vendo aí em foco é a cabeça de um parafuso de cabeça escariada. Então, feitas as operações de furação, o que nós temos que fazer agora é escariar os furos para que seja criado espaço para que essa cabeça escariada se encaixe na peça, ok? E ela fique retinha, fique no mesmo plano dos furos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a mesma regulagem do último furo que eu fiz na máquina, para instalar o escariador e aí poder usar o escariador para fazer o escariado. Vocês estão vendo aqui, eu já instalei o escariador, estou usando a mesma posição de gabarito, porque ele vai escariar em relação àquele furo que eu já tinha feito, né? Só que, como eu vou fazer o escariado todo no mesmo plano, ou seja, as 4 operações de escariamento vão ser feitas no mesmo plano, eu não vou poder usar aquele truque de flipar a peça, de virar a peça de ponta cabeça 180 graus. Eu vou ter que regular a máquina 4 vezes para a posição dos 4 furos para poder fazer o escariamento, ok? Um detalhe importante, aquele que a gente havia falado sobre a posição, a centralização, né, para garantir que a ferramenta de corte está bem centralizada em relação ao mandril. Vou ligar a máquina para a gente verificar isso. Vocês podem ver que a ponta do escariador rodou permanecendo no mesmo lugar, não fez aquele efeito de bailarina, de ficar dançando. Significa que o escariador está corretamente instalado. Eu já regulei também a profundidade do escariador através deste parafuso de ajuste aqui que a máquina tem, né? Em que eu regulo quanto o mandril vai descer, ok? Então, feito isso, eu coloco a peça na mesma posição e vou executar a operação de escariamento. Vocês podem notar que o parafuso está devidamente abrigado no recesso, né, nesse rebaixo que foi construído. Então, a máquina está regulada para eu fazer a operação de escariamento para os 4 furos de cada peça. Ok? Muito bem.
nós fizemos aqueles 120 furos sobre os quais eu falei nas pontas das peças, ok? E eu propositadamente deixei para fazer os furos centrais, porque a gente tem um montante central e, portanto, eu preciso de 2 furos centrais em cada travessa, depois de terminados esses furos das pontas. Por quê? Porque eu vou ter que mexer no batente, no stop, que determina a distância entre a ponta da peça e a ponta da broca, ok? Então, a minha câmera Human vai chegar e vai mostrar agora a posição do batente e a posição da broca. Como vocês podem ver aqui, tem uma linha central, que corresponde ao centro da peça. A broca está pegando nessa linha central. E para eu fazer o furo do outro lado, na mesma peça, basta girar a peça nesse mesmo plano. Eu não vou fazer aquela manobra que eu havia feito de virar a peça de cabeça para baixo para fazer o furo do outro lado. Ok? Então agora nós vamos pegar as 30 peças e executar esses 2 furos centrais em cada peça, totalizando 60 furos. E depois desse processo, basta eu substituir a broca pelo escariador, e aí sem mexer em nenhum ajuste, eu posso fazer o escariado desses 60 furos. Ok? Continuamos no próximo vídeo. Vamos juntos?